Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos dando continuidade ao tema Propósitos da Encarnação. É a terceira parte, o terceiro vídeo sobre este tema. E para não ficar nas nossas palavras, iremos utilizar como texto base Hebreus no capítulo 4, versículo 14. Hebreus no capítulo 4 e no versículo 14. Enquanto você procura, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já é inscrito no nosso canal? Não? Então não perca a oportunidade, inscreva-se, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe o vídeo com outras pessoas para que estas também possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Pois bem, Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 14 diz: Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Então, logo o primeiro verso nos é dado uma admoestação, um conselho. Que conselho é este? Fique firme na fé. Não importa as adversidades, não importa o quão difícil esteja sendo a nossa caminhada, precisamos ficar firmes na fé que anunciamos. Muitas vezes pregamos, muitas vezes discipulamos, muitas vezes ensinamos. Fique firme na fé em quem? Na fé que tem como um grande sacerdote poderoso o modelo, que é Jesus. Fique firme em Cristo, meu amado. Por mais que seja difícil, complicado, fique firme em Jesus, que é um grande sacerdote poderoso, o qual entrou na própria presença de Deus. Vamos ver outras características desse grande sacerdote? O nosso grande sacerdote não é como aquele ou aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Jesus, ele entendeu as nossas fraquezas. Porque vai dizer a palavra do Senhor que ele não é como aquele ou aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Ele foi tentado como nós somos todos os dias, porém ele não pecou. O maior exemplo de tentação de Jesus está lá em Mateus capítulo 4. Você pode encontrar quando ele estava no deserto e o inimigo das nossas almas o tentou e ele venceu através da palavra. Isso não significa dizer que em outros momentos da vida de Jesus ele não tenha sido tentado, até porque ele estava em carne, ele estava na condição de homem, ele renunciou à sua glória por causa de nós. Ou seja, todos os momentos dos 33 anos de vida de Jesus, ele foi tentado, mas a palavra do Senhor nos garante: foi tentado, mas não pecou. Ou seja, é impossível não ser tentado, mas é possível vencer a tentação dizendo não ao pecado que a tentação coloca diante de nós. Como diz a palavra do Senhor, um episódio onde Caim estava prestes a cometer um homicídio, Deus fala na sua palavra: o pecado jaz à porta, cabe a você dominar ou ser dominado pelo pecado. Nós precisamos entender que Jesus, estando na nossa condição, no nosso nível que nós estamos, conseguiu vencer para nos dar um exemplo para nós, que nós também podemos vencer. Somos tentados a todos os minutos, a todos os segundos, a sair da presença de Deus, mas Deus nos dá este exemplo. Ele diz: eu venci, então vocês também podem vencer.
Então não desista de Jesus por causa da tentação. Não desista de Jesus por causa da dificuldade. Ao contrário, saiba, Jesus venceu estando na mesma condição que eu. E nós vamos entender que esse sacerdote misericordioso que foi tentado, ele nos entendeu no seguinte ponto. Ele entendeu melhor a nossa natureza nos seguintes pontos. No primeiro ponto, sensibilidade. Porque ele passou a mensurar melhor o que os seres humanos sentem diante das múltiplas provações e injustiças da vida. Jesus, ele nunca iludiu a ninguém. Ele falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. O Evangelho não é um mar de rosa. Tem os espinhos também, tem as dificuldades, tem as provações, tem as injustiças da vida. E Jesus, ele entendeu, estando na nossa condição, o que nós sentimos diante das adversidades, o que nós sentimos diante da calamidade. Vamos provar dentro da Bíblia? Jesus tinha perdido um grande amigo, a saber, Lázaro. Qual foi a atitude do Senhor Jesus? Chorou. E Jesus chorou. Ele externalizou o seu sentimento naquela hora. Ele estava mal, ele estava ruim. Então, ele entendeu. É assim que os seres humanos vão lidar com a morte. Choro, angústia. Ele chorou, mesmo sabendo que, como Deus, ele tinha o poder dado do seu Pai para ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Outra situação, Jesus estava prestes a morrer e ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Em outras palavras, até Jesus temeu a morte. Por quê? Porque ele estava na condição que nós estamos hoje. Qual homem que lida com a morte de uma maneira tranquila? Todos nós temos o medo da morte. Inclusive Jesus teve medo da morte. E ele expressou isso quando estava prestes a ser entregue na cruz, e a crucificação que nos garantiu a vitória, que nos deu o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então, nesse primeiro ponto, Jesus foi capaz de compreender as nossas fraquezas, porque ele se tornou sensível, já que ele viveu o que nós vivemos. Ele passou pelo aquilo que nós passamos diariamente. E no segundo ponto, Jesus, ele entendeu as nossas fraquezas em entendimento e identificação. É bem parecido com a sensibilidade, porque ele sabe por experiência própria o que é ser tentado, perseguido, humilhado, rejeitado, maltratado, hostilizado. Jesus sabe por experiência própria. Ele sabe de tudo isso. Ou você acha que quando ele estava diante da cruz não foi um ato de humilhação? É só você ir lá, por exemplo, para Isaías no capítulo 53, e o profeta messiânico vai dizer: ele era como um daqueles que os homens escondiam o rosto. O que está sendo relatado através de Isaías? Que naquele momento Jesus estava numa situação tão ruim, tão degradante, que ele estava transfigurado. As pessoas escondiam o rosto dele. Ele foi humilhado por causa de nós. A palavra do Senhor diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Jesus sabe o que é rejeição. Muitas vezes nós passamos por isso, mas ninguém nunca foi tão rejeitado como Jesus. Ele sabe o que é ser maltratado, ele sabe o que é ser hostilizado, porque muitas vezes os religiosos, fariseus e saduceus chegavam e tentavam hostilizá-lo, chegavam e tentavam maltratá-lo. Isso Jesus passou. Tentaram apedrejar Jesus por algumas vezes, só que como ainda não tinha chegado o tempo,
Jesus conseguiu fugir muitas vezes da tentativa, onde as pessoas tentavam, os religiosos tentavam assassiná-lo. Isto mesmo. Então, podemos dizer que Jesus, ele teve entendimento e identificação na pele daquilo que nós passamos. Ou seja, nenhum sofrimento, amado, é tão grande que Jesus não tenha entendido, porque muitas vezes nós podemos dizer: ah, mas é fácil, você nunca passou por isso. Quando você chega diante de Jesus e diz: Senhor, eu estou passando por uma situação de humilhação, um exemplo. Aí tu pode dizer: Senhor, tu passou por isso? Jesus responderia: sim, eu passei por isso, porque ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi maltratado, ele foi tentado, ele foi perseguido, ele foi hostilizado. Ele sabe na pele o que significa cada um desses sentimentos. No terceiro ponto, nós vemos Jesus como um modelo, porque a palavra do Senhor diz que ele foi tentado, mas não pecou, ou seja, ele venceu o mundo. Nós também podemos vencer. Nós também podemos vencer. Por quê? Porque somos convocados a estar com Jesus e seguir o exemplo de Jesus. Nós somos convocados a estar com Jesus e seguir o seu exemplo. Em tudo ele foi tentado. Em tudo ele vivenciou o que nós vivenciamos. Mas ele foi um modelo de alguém que não pecou. Ele não pecou. Foi o único homem que foi capaz de cumprir na íntegra a lei de Moisés. Nem os fariseus, os saduceus foram capazes de cumprir a lei de Moisés. Tanto que Jesus falava para eles: vocês dizem conhecer a Moisés e não acreditam em mim? Na verdade, vocês não acreditam nem em Moisés e nem em mim, porque Moisés fala de mim. Ou seja, aqueles homens, meus amados, não sabiam que Jesus era o Filho de Deus e começavam através da sua religiosidade extremista, a acusá-lo, a falar que ele estava blasfemando. Inclusive, foi o motivo que o levou à crucificação. Foi quando eles não entenderam que Jesus de fato era Deus e utilizaram desta acusação para levar à cruz. E a cruz que nos garante a vitória. Até porque Jesus ele não poderia ser acusado por nada que fizesse, porque ele nunca cometeu erro. Então acharam, Deus permitiu que fosse achada essa brecha. Vamos acusá-lo de que ele descumpriu a lei por se achar igual a Deus, que era algo considerado ruim, errado na lei de Moisés. E de fato Jesus, ele é Deus, ele não era Deus, ele não foi Deus, ele é Deus. Hebreus 13, versículo 8, ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Um Deus que nós podemos ter como modelo. É aqui que eu queria chegar. Então você está decepcionado com alguém? Que talvez você tenha essa pessoa como modelo e de repente essa pessoa frustrou suas expectativas. Pare de olhar para o homem é falho. Olhe para Jesus. Se te faltam modelos honestos, verdadeiros aqui na terra, olhe para o exemplo que nunca pecou, Jesus. Essa é a referência em que eu e você podemos de fato nos garantir. Podemos de fato confiar. E o quarto e último ponto, suprimento. Nós vamos observar que por causa do exemplo de Jesus, nós podemos suportar o impossível. Isto mesmo. De que forma? Através do versículo 16 vai nos falar em ter confiança e se achegar perto do trono divino. Dessa forma, nós vamos suportar aquilo que é impossível. Nós vamos ter maturidade nessa vida, porque tem situações e cada situação
na nossa vida, que a gente precisa de maturidade, a gente precisa com que Deus nos ajude a suportar, porque a vida cristã não é garantia de que tudo vai dar certo. Quem foi que falou que tudo vai dar certo na nossa vida, que nós não vamos ter mais problemas financeiros, que nós não vamos ter problemas com enfermidade? Isso não é evangelho. Tenha muito cuidado. Precisamos confiar em Jesus, se aproximar dele para obter misericórdia e ajuda em todos os momentos da nossa vida. É isso que o versículo 16 nos orienta. Tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Então Jesus é o nosso suprimento em momentos que para nós é impossível, em momentos que nós precisamos de maturidade para saber lidar com uma determinada circunstância. Entendeu? Então, mais 4 propósitos da encarnação que nós podemos entender aqui. Por que Jesus veio a este mundo? Primeiro ponto, para ter sensibilidade. Ele queria sentir o que nós sentimos. Então, nenhum sentimento que você esteja passando é grande demais para o teu mestre. Fale para ele: Senhor, eu estou passando por esta situação, eu estou vivenciando esses sentimentos, me ajude a lidar com eles. Jesus, que ele é real, Jesus que ele é vivo, Jesus que está bem do teu lado, ele vai te dar graça, porque ele sentiu o que eu e você sentimos. Segundo ponto, por que Jesus encarnou? A questão de entendimento e identificação. Jesus viveu na pele o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando ou iremos passar ou já passamos. Então, fale com teu Deus, não se desespere. Diga: Senhor, o Senhor sabe muito bem o que eu estou passando, porque o Senhor viveu na pele. Um dos motivos de ele ter vindo a este mundo, um dos motivos da encarnação. O terceiro motivo, ele foi tentado, porém não pecou. Se Jesus venceu, estando na nossa condição, nós podemos vencer o pecado. Então não tenha desculpa: a carne é fraca. Não. Você é que se entregou ao pecado, mas Jesus venceu, estando nas nossas condições, nós também podemos vencer o pecado. Internalize essa mensagem. Nas mesmas condições que nós estamos, Jesus esteve e venceu. Então nós podemos sim vencer o pecado. Esse foi o terceiro motivo porque Jesus encarnou. E o quarto motivo porque Jesus encarnou: para nos dar suprimento nos momentos mais difíceis dessa vida. Isto mesmo, onde o escritor aos Hebreus diz que nós temos que ter confiança nele. Precisamos nos achegar cada vez mais a ele para termos misericórdia do Senhor todas as vezes que nós precisarmos e em todos os momentos da nossa vida. Fique com essa palavra e que o Senhor Jesus continue abençoando a mim, a sua vida, a minha família e a sua família, hoje e sempre, no nome do seu poderoso nome que é Jesus.